Bom, boa tarde. Me chamo Patrick, né? Esse aqui seria o artigo que eu acabei pegando, né, de experimentação agropecuária. O docente é a professora, né? A docente é a professora Franciele. E basicamente o artigo que eu peguei foi a caracterização de 10 clones de mandioca cultivados no estado de Roraima. Como introdução, seria a mandioca, ela ocupa o quarto lugar, né, na lista de alimentos mais colhidos nos países em desenvolvimento, depois do arroz, trigo e milho, né? E o Brasil, logicamente, está, né, neste meio, né, cultivada em todo o país. A cultura se reveste de maior importância nas regiões norte e nordeste, né, com um papel social muito importante. Ainda em introdução, né, a seleção dos genótipos produtivos é acompanhada de outros atributos agronômicos e com certa estabilidade diante das variações do ambiente são o objetivo. Então, o objetivo é estudar, a selecionar os genótipos, né, e ver qual se adequa melhor ao produtor, né? Lembrando que a mandioca ela tem vários tipos de qualidades, né? Seria um meio qualitativo. Introdução ainda, né? O outro fator que exerce grande influência no rendimento da cultura é a sua massa fresca, principalmente o número de raízes por planta, né? Esses dois atributos também determinam o valor pago de matéria-prima no momento da comercialização, né? A cor da polpa também é muito importante, né? O pessoal que vai comprar lá essas mandiocas, eles analisam as cores para ver qual delas que se adequariam mais à questão da farinácea e a outra questão do consumo mesmo, determinada na comercialização das raízes. Aqui, né, ainda em introdução, com base nessas considerações, o presente trabalho teve por objetivo avaliar 10 clones de mandioca cultivadas no estado de Roraima, quanto a algumas características morfológicas e agronômicas. Que nos materiais e métodos, nós temos o preparo do solo, foi realizado com a grande aradora seguida de uma grade niveladora. E o plantio foi realizado em sulcos abertos com o escarificador, né? Lembrando que a maneira de plantio, né, dessa cultura, ela é um pouco mais diferente, né? Seriam ali aquelas, enfim, aquelas partes ali, né, das plantas e eles acabam plantando. Materiais e métodos foram colocados manualmente na posição horizontal, como deve ser feito, em sulcos espaçados de 0,9 metros e, e plantas espaçadas de sulcos espaçados de 0,6 metros e plantas espaçadas de 0,6 metros. Caso ali em suco seriam 0,9, né? Aproximadamente 10 centímetros de profundidade, tudo isso em compensação à área que as raízes crescem, né? Então não pode ser muito próximo, senão existe ali, né, uma competição, digamos assim, né? Um estreitamento de produtividade. Foram avaliados os clones Amazonas, Garapão, os BGMC, né, que seriam aí aproximadamente 14 meses, outros clones BMGC, né, 314, 358, Catitu, Panati e a Aciolina, são 15 meses, né, para desenvolvimento, e o clone Gabrielzinho, 18 meses. A análise de variância foi realizada utilizando o teste F através do software, que é um pouco diferente do que a gente estudou, que seria o SAEG, né, ou SAEG. E a comparação das medidas, das médias pelo teste TU, que é a 5% de probabilidade. Né, a gente temos aqui que como foi feita, né? Depois da matéria seca e moídas, avaliou-se através das comparações visuais, como eu já falei, a cor da farinha das raízes e também a textura da raiz por meio da fricção. Então você pegaria basicamente como se fosse uma análise ali rápida de solo, né? Você segura, você sente a textura e no caso da mandioca seria uma textura ali um pouco mais fricção, se aproximaria mais à questão da farinácea. Plantas homogeneizadas foram selecionadas, com tamanhos representativos aos clones. Contou-se os números das raízes por plantas, né, e pesaram-se o peso das raízes, a massa fresca por planta e a estimativa de produtividade das raízes frescas. Resultados e discussões, né?
Bom, esses valores médios são superiores aos obtidos pelos produtores de mandioca em Roraima, que são de 13,7 toneladas por hectare. A utilização desses cones e de tratos culturais mais adequados poderá resultar em incrementos na produtividade da cultura do estado. Então seriam ali várias culturas, né, enfim, uma gama maior para selecionar, né, o tipo de mandioca ali, né, o tipo de produtividade que você quer, seja em farinácea, seja em consumo. Resultados de discussões, a gente obteve aqui, né, que seria o número de raízes, os clones, temos o número de raízes por plantas, massa fresca das raízes por plantas em quilogramas e o rendimento das raízes em quilogramas, né, por hectares. Então ali já conseguimos observar que a aciolina foi a que obteve o maior número médio de raízes por plantas, né? Então ela foi melhor neste quesito. O rendimento médio das raízes em quilogramas por hectares, né, ali em média, a gente já obteve a aciolina também. E por parte do rendimento médio de raiz em quilogramas, nós temos ali um da classe BGMC, né, que seria o 314, né, cerca de 86,108,7 quilogramas por hectare, 86 toneladas. Resultados e discussões, né? Temos aqui também as tipo de coloração, né? As colorações aqui amareladas para os roraimenses é um quesito básico para a qualidade na hora da compra, né? Seria a compra da farinha d'água ou a farinha de puba. Então eles analisam muito a questão da cor, né? Essa cor creme na farinha tem uma tendência à farinácea, o que pode estar associado com maior teor de fibra, né? Quanto maior a fibra, muda a coloração dela e conferindo assim uma melhor qualidade ao alimento destinado, né? Que seria a farinha. Aqui nos resultados de discussões, essa essa cor, né, para os roraimenses, como eu já disse, é importante e então foi uma questão qualitativa, né? Foi basicamente isso que eles buscaram, né? Uma questão da qualidade, da cor, características visuais da cor da farinha e tendências farináceas da polpa de raiz seca em estufa e moída dos 10 clones de mandioca em estudo. Nós obtivemos aí a aciolina, né, ela cor branca, então lembrando, né, cor creme seria para a farinácea, né, tem tendência à farinácea. Cor branca, amarela, né, elas não têm essa tendência. Então a aciolina para a farinácea ela não tem essa tendência. A Amazonas, as BGMC, né, elas apresentam cor creme. Logo, tem tendência, né, à farinácea da polpa da raiz. Catitu não tem, é uma cor branca, Gabrielzinho amarela, questão do garapão e a Panate também não tem. Aqui em conclusões, nas avaliações das raízes comerciais, o clone Aciolina apresentou 7,5 raízes por plantas. Então, nessa parte de quantidade de raízes, a aciolina se sobressaiu. Os clones BGMC, Catitu e aciolina apresentaram maior massa fresca por plantas, variando entre 4 e 5 kg, né? Além das maiores estimativas de produtividades de raízes, de 76,66 a 86,11 toneladas, né, por hectares. As produtividades médias de raízes frescas obtidas para os 10 clones são superiores às médias da cultura, né, em Roraima. Então, basicamente, como conclusão, a gente obteve que esse estudo ele ajuda, né, a seleção do tipo de muda ali, né, que o produtor pode utilizar. Então, se ele quer ali um clone com mais raízes, né, com mais raízes comerciais, ele escolheria a aciolina. Já por parte da questão cor creme, aí ele escolheria os clones BGMC, né, temos ali os outros. E por conclusão seria isso, né? Obrigado pela atenção.